Bom dia, meus amigos. Nós estamos gravando aqui a nossa aula 2 da unidade 1. A gente denominou Fundamentos da Sociologia, com base no livro aqui do Carlos Cel, não é isso? Muito bem, pessoal. Na aula passada, a gente deu uma introdução, né, do que a gente vai estudar em termos da teoria sociológica, os clássicos. Falamos aí preliminarmente de como a sociologia surgiu, dos fatores epistemológicos, ou seja, científicos, e os fatores também aí de cunho sociohistóricos. Nós falamos preliminarmente, nós não vamos falar mais, da Revolução Industrial, Revolução Francesa e Revolução Científica. São esses três pilares que fizeram emergir não só a sociologia, mas a própria modernidade, a própria ciência que nasceu nessa modernidade, né? Aí da contemporaneidade, né? Que vai desaguar nessa contemporaneidade. Pois muito bem, nós paramos aqui, pessoal, na importância fundamental do iluminismo, né? Nós falamos que elemento importante de ordem epistemológica foi o iluminismo. Surgem pensadores que se debruçam com as questões que emergem com a nova ordem. No campo da filosofia política, ainda, né, já se distanciando da filosofia clássica, Voltaire, Rousseau na França e Hobbes e Locke na Grã-Bretanha. Nós não vamos falar muito, pelo menos desses dois, Hobbes e Locke, mais adiante. Mas, enfim, o iluminismo, né, que toma corpo no século XVIII, como expressão de um movimento intelectual e artístico, que emergiu ainda, como nós falamos, no século XV, com o Renascimento, que se caracterizava pela primazia do homem, antropocentrismo, em lugar de Deus, teocentrismo. O iluminismo incorporou ingredientes do racionalismo ao Renascimento, nas palavras de Immanuel Kant. E aí a gente abre um parágrafo para dar uma nota bibliográfica, aqui, biográfica, melhor dizendo, né? Bibliográfica também, de quem foi a importância desse autor Immanuel Kant. Immanuel Kant, para muitos, ele foi o pai da filosofia moderna, pai do que a gente vai chamar de racionalismo, né? Um pensamento filosófico poderosíssimo que ainda hoje, né? Aí tem os seus frutos, né? Tem os neocantianos, que eles para ser bem resumido, que a gente teria que fazer uma baita de uma aula com várias horas para explicar a importância, né, do pensamento de Immanuel Kant, mas é o revigoramento do racionalismo, segundo o qual a razão é capaz, sim, de mostrar os caminhos para a humanidade, de quais as melhores opções. Ou seja, a razão, ela como fundante para aí a solução dos problemas da humanidade, sobretudo os novos problemas que vão começar a emergir aqui no século XVIII, que foi o século em que o Immanuel Kant escreveu a maior parte de sua obra. Ele vai morrer em 1804, ou seja, no quarto ano do século XIX, ainda, né, possuidor de uma grande obra, né, ainda estava produzindo, inclusive ele morre em meio a uma obra que ele estava escrevendo, né, não tinha fim a sua filosofia, uma filosofia que começou tardiamente se a gente comparar com os outros filósofos, parece que foi aos 39 anos, que ele teve uma crise existencial e começou a produzir, ler os seus antepassados, né, fazer aí correções, inclusive nos seus antepassados, que também tem uma grande importância para a emergência da ciência, né? Ele foi um leitor do Francis Bacon, né, um empirista, inclusive é o autor que vai inspirá-lo nas suas grandes obras, né, do Immanuel Kant. Outro autor também que foi de suma importância, né, que também o Immanuel Kant vai se debruçar sobre ele, é o pensador René Descartes. Muitos atribuem, e com muita precisão, no meu modo de entender, que foi o René Descartes o primeiro fundador do método científico, né? Antes de René Descartes, o pensamento, né, que emerge da filosofia
era se os fatos eram verossímeis, né? Então se contentava se era possível de se conferir validade verídica a um determinado fenômeno. René Descartes foi aquele que foi questionar isso. Ele disse, não, isso não satisfaz a um pensamento científico, né? Nós precisamos ir além de ser verossímil. Nós temos que provar que os eventos, de fato, ele tem uma racionalidade, né? Provar comprovadamente. Daí surge a ciência, né? Os primeiros contornos do que a gente depois vai conhecer como método científico. E Immanuel Kant, então, tem uma grande importância nessa transição para essa sociedade moderna do ponto de vista da filosofia, né? Veja bem, um grande defensor do iluminismo, e nas palavras deles que estão aí nas notas de aula, o iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem que eles mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram capazes de fazer uso da própria razão, independentemente da direção de outrem. É-se culpado da própria tutelagem, quando esta resulta não de uma deficiência do entendimento, mas da falta de resolução e coragem para se fazer uso do entendimento, independentemente da direção de outro. Separa-te, Audi, pensa por si só, né? Ou ousa pensar, né? Tem coragem para fazer uso da tua própria razão. Esse é o lema do iluminismo, tão bem defendido pelo Immanuel Kant, grande Immanuel Kant. Abre outro parênteses, Immanuel Kant vai aí ser um grande, vai servir de inspiração para os nossos 3 clássicos que a gente vai estudar mais adiante, né? Tanto para Durkheim, agora com especial, né, atenção para Weber e com especial atenção para Marx, né? O Immanuel Kant vai influenciar aí esses dois, sobretudo esses 2 últimos clássicos da sociologia, né? Dada a importância desse autor, né, das suas análises filosóficas, do conjunto do seu pensamento, né, da sua contribuição tanto para a filosofia, mas também para a ciência, né? O Renascimento representou um elemento de ordem cultural que ensejou a nova ordem. Aí vai ter um quadro na página 17 da minha edição, mas na edição que está aí nas notas de aula, né, ou melhor dizendo, né, no livro que foi disponibilizado para vocês, pode ser que esteja em outra página, né? Mas aí vai ter, ó, aspectos, né, nesse quadro. Cultural. Na Idade Média, né, nós tínhamos o teocentrismo, certo, pessoal? No campo cultural. Idade Média, teocentrismo, né? Toda aquela arte baseada, né, aí na inspiração do teocentrismo, né, o barroco, etc., né, aqui no Brasil, né, lá na Europa, né, aquelas obras de arte, né, se a gente for lá, né, tem autores memoráveis desse período, né? Vários pintores, né? Quando a gente viaja e visita os museus da Europa, é encantador ver essas obras que foram feitas na Idade Média ainda, né, nesse arcabouço do teocentrismo. Se a gente for para a Idade Moderna, nós temos aí, do ponto de vista cultural, o Renascimento, a Reforma e o Iluminismo. Não é isso, pessoal? A gente vai estudar o evento Reforma com toda a especialidade quando a gente estiver estudando Max Weber, certo? E na Idade Contemporânea nós vamos aí nos deparar do ponto de vista do campo cultural do antropocentrismo, ou seja, agora é o homem que está no centro aí das atenções, né? No campo político, né, ainda seguindo o quadro, na Idade Média nós tínhamos regimes monárquicos, né? Era regime monárquico. Na Idade Moderna, nessa fase de transição do campo político, nós tivemos um evento que nós já falamos dele na aula passada, né, pessoal? Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, liberdade, né? O lema da Revolução Francesa, ninguém nunca tinha ouvido falar nisso, foi um verdadeiro estardalhaço em toda a Europa, sobretudo do outro lado do Canal da Mancha, né? A burguesia teve que fazer grandes concessões ao proletariado, né? Porque temendo que chegasse a Revolução Francesa naqueles moldes que foi empregado na França, né? Com aí um certo grau de violência, não é isso, pessoal? E do campo de vista político, o que é que prepondera na Idade Contemporânea? Os nossos regimes democráticos, né, pessoal? Os nossos regimes democráticos. Embora haja exceções, mas o que prepondera
sobretudo depois da Revolução Francesa, foi o imperativo desses regimes democráticos, né? Do ponto de vista econômico, no campo econômico, seguindo ainda o quadro, né? O que nós tínhamos na Idade Média? Feudalismo, né? Nós vamos falar ainda muito de feudalismo aqui com vocês, né? É um dos pontos cruciais para a gente entender a sociologia, é entender como foi essa transição do modo feudal para a sociedade contemporânea, né? Por modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Pois muito bem. Então, na Idade Média, evidentemente, do ponto de vista econômico, né, no campo econômico, nós temos aí, evidentemente, a economia agrária. O feudalismo era eminentemente agrário. Na Idade Moderna, nós vamos ter aí a fase de transição, a Revolução Industrial, também vamos falar muito dela ainda, né? É um dos pilares, né, da emergência do pensamento sociológico, é a Revolução Industrial. Nós vamos falar muito dela, essa grande transformação que ocorreu, né, usando aí, roubando um termo do grande Karl Polanyi, né, um grande historiador. Pois muito bem, essa grande transformação dos costumes, dos modos e, sobretudo, do modo de produzir, emergiu com a Revolução Industrial. Também vai emergir aí duas classes, né, pessoal, que vão agora ser preponderantes, burguesia e proletariado, né, duas classes que vão ser muito importantes lá no pensamento de Marx, como a gente vai ver, né. E na Idade Contemporânea nós nos deparamos aí com a economia industrial, né. Nós já estamos aí na quarta Revolução Industrial, indo para a quinta Revolução Industrial, né? Mas o rebento de todo esse grande empreendimento foi a Revolução Industrial, né, pessoal? Foi lá no final do século XVIII, não é isso? Pois muito bem, com os eventos que a gente vai estudar com vocês, mas só adiantando, né, a reforma agrária, né, a expulsão dos camponeses, né, lá sobretudo da Grã-Bretanha, né, que ia começar a migrar para as cidades. Temos aí a máquina, né, avassaladoramente tecnológica de James Watt, a máquina a vapor. Nós vamos ter também as divisas para sustentar esse grande empreendimento, né, precisava de grandes inversões, de grandes investimentos, e nós vamos ter aí também, né, além da reforma agrária, além da máquina de James Watt, além das divisas, nós vamos precisar também aí de braços, né, de um exército industrial de reserva, que é justamente esses camponeses que vão migrar para as cidades, vão constituir esse primeiro exército industrial de reserva, os trabalhadores que vão aí ser convertidos à condição de proletariado. Pois muito bem, importância dos clássicos para pensar a sociedade contemporânea a partir das transformações estruturais pelas quais passa a humanidade desde a antiguidade, né, pessoal? Os nossos clássicos vão ser de suma importância para pensar essas transformações. A partir do pensamento sociológico é que a gente consegue dar um norte, uma explicação para essa transição do regime feudal para o regime capitalista, né? Do modo de produção feudal para o modo de produção do capital. Também outro quadro vai estar na página 17 desta minha edição, lá na outra edição pode estar no outro, mas vai ter um quadro lá, que ele vai aí agora se reportar aos nossos clássicos. É o primeiro contato que a gente vai ter com os nossos clássicos da sociologia, né, pessoal? Na idade antimedieval ou sociedade tradicional, como Marx ia enquadrar essa grande fase histórica, né? O Marx ia enquadrar a Idade Média e as sociedades tradicionais como um modo de produção antigo ou um modo de produção feudal, certo, pessoal? O nosso amigo Durkheim, ele vai enquadrar essas sociedades aí, né, marcadas pela Idade Média, como as sociedades onde prepondera a solidariedade mecânica, né? Já Max Weber enquadrá-las como sociedades teocêntricas. Nós vamos explicar isso por menor, né? De uma forma pormenorizada, quando a gente estudar todos os clássicos, né, pessoal? Então, aí calma aí para aqueles que estão mais curiosos, né? Na Idade Moderna, ou seja, onde teve aquelas transformações, né, que a gente falou, a fase de transição, Marx ia dizer, né, evidentemente disse, que o essencial
para essa transformação foi a Revolução Industrial, né, que fez emergir aquelas duas classes que nós acabamos de citar, o proletariado e a burguesia. Já para Durkheim, o centro, né, a categoria central que em Marx é a Revolução Industrial, que o Marx vai tratar para decifrar essa transição da Idade Medieval para a Idade Contemporânea, em Durkheim ele vai dizer que foi a divisão do trabalho social. Nós vamos ver com Durkheim que a divisão do trabalho social em Durkheim ela é diferente da que é estudada sobretudo por Adam Smith e Marx, né? E para Weber vai dizer não, né? A centralidade, né, dessa transição foi exatamente na Idade Moderna, foi um processo de racionalização ou desencantamento do mundo, né? Nós vamos, quando estivermos estudando Weber, a gente vai estudar também de uma forma muito detalhada como Weber pensa esse processo de racionalização e desencantamento do mundo, né? São pensadores fantásticos, né, pessoal? Por isso que eles são clássicos da sociologia, né? Por várias vias eles chegam aí a uma tese, a uma teoria sobre a sociedade moderna. Mais uma vez, e essa aí é o objeto de estudo da sociologia. A sociedade moderna e como ela emergiu, né? Como ela emergiu e como ela hoje, né? Quais são aí as suas características fundantes, certo, pessoal? E a Idade Contemporânea, para os nossos três autores, como é que eles decifravam a modernidade, né? Que a gente pode dizer, a sociedade moderna. Marx vai dizer, essa sociedade moderna é marcada pelo modo de produção capitalista. O centro da atenção das análises de Marx vai ser, sim, né, o modo de produção capitalista e todos os seus efeitos, né, a infraestrutura e a superestrutura, né, os complexos ideológicos que sustentam esse modo de produção capitalista e a sua base infraestrutural, ou seja, o modo de produção como é produzido aí as formas materiais de existência. Já para Durkheim, o que vai configurar a idade contemporânea ou a modernidade é a solidariedade orgânica, em contraposição à antiga solidariedade mecânica que ele encontrava lá nas sociedades mais elementares, usando a palavra dele, lá da Idade Média, certo, pessoal? E para Weber, o nosso grande Max Weber vai aí dizer que o que marca a idade contemporânea, a modernidade, são as sociedades secularizadas, né? Ou seja, né, aquelas que já aos poucos foi se desfazendo das influências do teocentrismo, né? Então surge aí as sociedades secularizadas e com ela uma série de outros fatores tão bem tratados por Weber, como o processo de burocratização, né? Aí o próprio perfil que vai tomando as religiões, né? O mundo do trabalho, tudo isso aí o Weber vai tratar e tratar de uma forma muito bem detalhada. Muito bem, meus jovens, temos aí então esse quadro, né? É um quadro apenas, né, de exposição, só para enunciar como os autores eles poderiam aí identificar, né, a centralidade de cada período histórico desse, né? Temos aí dois alemães e um aqui francês, né? Os clássicos e a estruturação da reflexão sobre a modernidade, abrangendo diversos campos, tais como economia, política e cultura, né, pessoal? O pensamento sociológico, como a gente já falou, não pode se dar ao luxo de pensar só um aspecto da sociedade moderna, né? A característica do pensamento sociológico é esse, de pensar por vários aspectos, por vários ângulos, né? Tanto aqui como o autor está se referindo à dimensão econômica, à dimensão política e à dimensão cultural. Pergunta-chave, a pedra fundamental da sociologia, do incipiente, né? Do principiante pensamento sociológico. Como ocorreu a transição do feudalismo para o capitalismo tradicional? Todos os nossos três clássicos vão ter uma explicação para isso, né? Para essa grande pergunta aqui de como foi essa grande transição, né? Aí, pelos meus cálculos, mais de 800 anos, né? Que foi a transição do regime feudal para o regime aqui capitalista. Cada clássico da sociologia deu sua versão em resposta a
a esse presente desafio. Mas, pessoal, a gente vai ficar por aqui, senão vai ficar informação demais para vocês. Já na próxima aula a gente vai dar continuidade a essas, né, aqui grandes perguntas e grandes dilemas da sociologia, tanto essa sociologia do pensamento da transição, né, como a sociologia que vai pensar a sociedade moderna. Pois um grande abraço, fique com Deus, até amanhã.